Senhor presidente, senhores vereadores, muito breves as minhas palavras nessa noite. Eu não vou, mais uma vez, entrar nos assuntos já discutidos tão desgastantemente na última sessão com relação à LDO e todas as repercussões. Só quero fazer um registro e de público pedir desculpas aos que estavam aqui na plateia, que tiveram que se deslocar do local ali por causa da goteira, mas que, por conta da emenda realizada por essa Câmara de Vereadores, para o ano que vem, seguramente teremos condições de fazer um reparo no telhado, presidente, para que a gente possa dar mais conforto àqueles que vêm participar das sessões nessa casa. Aos amigos da imprensa, nosso boa noite, a todos os internautas também. Quero fazer um registro, presidente, sobre o encerramento ontem, lá do Guarani Futebol Clube, com o jogo de futebol entre os amigos do Guti e os amigos do Yuri. Fomos convidados a participar do jogo também, graças a Deus deixaram-nos jogar, eu, vereador Votroba, só 2 minutos. Não prejudicamos o andamento do jogo, que foi bastante positivo. Graças a Deus, deixaram a gente só um pouquinho. Foi muito boa a festa, bastante gente envolvida, um processo bastante positivo na minha maneira de entender, num trabalho que vem sendo feito de grande intensidade com relação aos jovens atletas da modalidade de futebol. Assim como também quero deixar os meus cumprimentos a tanto a modalidade de judô quanto a de taekwondo, que hoje vão ter os seus requerimentos aprovados e vão poder fazer uso das dependências da prefeitura por uma sessão de uso. E também meus cumprimentos a todos os homenageados nessa noite pelo vereador Nivaldo Bunco. Presidente, não vou fazer um relatório conforme o vereador Votroba, e também não vou conseguir me aprofundar na questão dos projetos que ficaram para trás, como fez o vereador César Godoy, brilhantemente na sua colocação, quando levantou questionamentos acerca dos critérios que estão sendo usados pela administração. Mas eu quero dizer a todos que aqui estão e a todos que nos assistem pela internet, que esta casa, presidente, e este vereador, tem se pautado nas suas ações por responsabilidade, seriedade e compromisso com a população de São Bento do Sul. Nós temos tido, presidente, alguns debates mais calorosos, algumas situações de divergência, que certamente fazem parte do processo democrático. Assim como vemos quando um grupo de pessoas sai para a rua pedindo o impeachment da presidente, outro grupo sai pedindo a permanência do presidente, isso faz parte do processo democrático. E todos os processos que correm para que isso aconteça ou não, devem estar pautados na lei, assim como os processos que vão correr nesta cidade também devem estar pautados pela lei, pelo respeito às instituições, pela seriedade com a coisa pública e pelo compromisso de fazer por São Bento do Sul. Houve, presidente, senhores vereadores, e algumas pessoas vieram me perguntar durante o dia de hoje e nos dias que se passaram no final de semana, havia uma expectativa, presidente, sobre os projetos que aqui estavam ainda nessa casa. Foram colocados em pauta hoje, nada mais, nada menos do que 10 projetos de lei que foram enviados na última semana nas últimas semanas pelo Executivo, todos em regime de urgência. E havia uma expectativa com relação a algumas pessoas, devido aos últimos acontecimentos entre Câmara e Prefeitura, se nós, vereadores, iríamos colocá-los para discussão. E eu fico muito feliz, presidente, de poder dizer, a partir do seu pronunciamento na última sessão, a convocação às comissões e o trabalho dos vereadores nas comissões, que colocamos todos os projetos que tinham condições de serem votados na noite de hoje, colocamos eles para discutir, presidente. E vamos fazer uma sessão extraordinária para aprová-los ainda hoje, em respeito à população, pelo compromisso que temos com a população de São Bento do Sul. Porque se fôssemos nos deixar levar por questões pessoais, certamente que haveria condições de deixar esses processos parados aqui, porque havia prazo para isso. Não havia necessidade de colocá-los.
mas nós nos comprometemos com a população de São Bento do Sul, quando fomos votados para estar aqui. Nos comprometemos com São Bento do Sul, e não com o prefeito ou com quem quer que seja. Senhor presidente, em todas as vezes, absolutamente todas, que algum projeto foi rejeitado nessa casa, e foram poucos que rejeitamos nessa casa, houve motivações para isso. Motivações como as que o vereador César Godoy colocou acerca do projeto da EMAB hoje. Motivações como os da ilegalidade de se doar tablets para a população em final de ano letivo. Motivações legais e não motivações pessoais. Queria deixar isso muito bem claro, porque algumas pessoas têm a tendência de passar o tempo todo reclamando e olhando para trás e dizendo: a culpa não é minha, a culpa é de alguém. Ou são os vereadores que não deixaram, ou então foi o ex-prefeito Magno Baumann que não deixou. Por que... Me permite terminar, presidente? Pode concluir, por favor. Por que só comigo? Por que só com a gente? Por que não olham o que foi deixado para trás? O que ficou para trás, ficou. Nós temos que olhar para frente e seguir adiante. O que ficou para trás, ficou. Já fazem 3 anos que Magno Baumann não é mais prefeito de São Bento do Sul. Nós precisamos parar de olhar para Magno Baumann como ex-prefeito de São Bento do Sul e com aquilo que ele não fez, ou deixou de fazer, ou ficou para trás. E sim olhar aquilo que não está sendo feito agora. Por isso, presidente, fico muito feliz e muito satisfeito de poder ter, já lhe concedo uma parte, de poder ter a consciência tranquila de, como presidente da Comissão de Finanças e Contas e como relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, colocarmos todos os projetos que tinham condições de serem votados hoje para a tramitação. Pode passar, presidente. Obrigado pela parte, vereador. Quero lhe cumprimentar e dizer o seguinte: seu pensamento segue nessa linha de que nós temos de que olhar para frente e ver o que nós podemos fazer pela comunidade, e não olhar para trás para ver o que já foi feito. O que já foi feito já veio em benefício da comunidade. Nós temos que sempre olhar para frente para ver o que nós podemos ainda fazer pela comunidade. Muito obrigado pela parte. Apesar de tudo, presidente, e apesar da sua indignação manifestada nessa tribuna, não só hoje, mas também nas outras situações, os nossos atos de aprovação, apreciação, votação dos projetos, sejam do Executivo e do Legislativo, bem como os nossos atos de fiscalização do Executivo, que é também nossa função como vereadores, têm sido pautados em responsabilidade, seriedade e compromisso. E isso me deixa muito tranquilo, presidente, quando eu venho fazer uso dessa tribuna. Quero, para finalizar, desejar a todos os senhores e senhoras, e todos aqueles que nos assistem pela internet, um Feliz Natal. Que essa época possa servir para que a gente reflita muito sobre aquilo que temos feito e aquilo que vamos fazer. Refletir sobre o que fizemos, mas com o objetivo de melhorar a nossa caminhada futura. E que 2016, presidente, seja um ano muito próspero para todos nós. Apesar das dificuldades que se anunciam no campo econômico, no campo político, enfim, apesar das dificuldades, desejo a todos um Feliz Natal e um 2016 repleto de realizações. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Quero só chamar a atenção aos seus vereadores que já na sequência faremos a sessão extraordinária para a aprovação, então, dos projetos que deram entrada nessa semana que passou. Não havendo mais nada a ser tratado, nós queremos agradecer a presença de todos que nos acompanharam, agradecer a presença do trabalho dos seus vereadores. E na sequência faremos uma sessão extraordinária. Está encerrada essa sessão. Eu convoco os vereadores para aqui na sala das comissões derem pareceres nos projetos, bem como para fazerem a nova redação ao projeto de lei 408. Então eu solicito a todos os vereadores para que dêem os pareceres nas comissões. Muito obrigado.